Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta é disponibilizada no nosso site www.ieadelages.com.br. E hoje nós estamos aqui para a lição de número 4, que tem como título A Provisão de Deus no Monte do Sacrifício. Mas antes de entrar na lição, quero aqui mandar um abraço ao professor Cleiton, ali de São Paulo, capital, do bairro Lajeado, na congregação Lajeado 2. Tivemos a alegria de receber o professor Cleiton aqui na nossa cidade, no domingo que passou, e o professor Cleiton nos fez uma visita aqui na nossa escola dominical, na nossa igreja, e tivemos o privilégio de conhecê-lo e abraçá-lo. E na pessoa do professor Cleiton, nós transmitimos aqui, eu e o presbítero irmão Geel, que é o nosso produtor, ficamos muito alegres, nosso pastor presidente, pastor Elias, ficamos felizes com a presença do professor Cleiton aqui e saber que os irmãos aí da congregação Lajeado 2 estão também visualizando as nossas aulas e, acima de tudo, trabalhando para o reino de Deus. Os irmãos estão aí produzindo frutos para o reino de Deus. O professor Cleiton disse para mim que os irmãos estão frequentando a escola dominical, uma igreja interessada na palavra de Deus, e eu aqui, em nome de Jesus, louvo a Deus pela congregação Lajeado 2, aí de São Paulo, capital, em saber que os irmãos estão também trabalhando e produzindo fruto para o reino de Deus. Vocês estão de parabéns, vocês glorificam a Deus pela vossa fé e a vossa obediência e o amor que vocês têm à palavra e à escola bíblica dominical. Deus abençoe o professor Cleiton, sua família, o vosso pastor, toda a congregação, em nome de Jesus. Todos os demais irmãos que nos mandam mensagens, assim a gente pudesse cumprimentar pessoalmente a todos. Mas, quem sabe um dia Deus proporciona de conhecermos os irmãos. Mas tivemos o privilégio de conhecer o professor Cleiton. Deus abençoe. A lição de hoje, lição de número 4, ela vai falar acerca da prova que Abraão passou. E nós vamos aprender aqui que muitas das vezes as crises que estamos enfrentando, ela é uma provação do próprio Deus. A suma da lição aqui é entender que tem crises que a gente enfrenta, que é o próprio Deus nos provando. Nós vamos ver aqui que Deus prova 3 coisas na vida do crente. Deus prova o nosso amor, Deus prova a nossa obediência e Deus prova a nossa fé. Mas a lição também vem ensinando, por dentro da Bíblia, que Deus, ele não deixa que a gente esmureça na hora da prova, porque ele não permite uma carga maior que as nossas forças. Então, nosso Deus, o mesmo que nos prova, é o mesmo que nos dá condições de suportar a prova. Nosso Deus é maravilhoso. Então não há o que temer, mas nós precisamos discernir que tipo de crise nós estamos enfrentando, porque tem crises de várias ordens, crise social, crise familiar, crise financeira, às vezes consequência de pecado, e tem aquelas situações que é o próprio Deus nos provando. E é bom quando a gente está sendo provado por Deus. Então a gente precisa identificar se estamos sendo provados por Deus, e se estivermos sendo provados por Deus, não precisamos temer nem nos preocupar, basta apenas obedecer e ficar na presença do Senhor, que o Senhor, do início ao fim da prova, nos dará condições de suportá-la, vencer a prova e sempre depois da prova receberemos grandes bênçãos da parte do Senhor. Fique conosco até o final, será uma bênção esta lição de número 4. A lição tem 3 partes. A primeira parte nos diz assim: fé para subir o monte do sacrifício. Nós vamos ver a grande prova que Abraão passou quando Deus lhe pediu Isaque. A primeira parte tem 3 tópicos. A segunda parte, provação no monte do sacrifício. Então, a primeira parte, fé para subir o monte do sacrifício. A segunda parte, provação no monte do sacrifício. E a terceira parte, Jesus, o Cordeiro de Deus, no monte do sacrifício, porque tudo apontava para o sacrifício de Cristo. E aqui o pastor Elenay Cabral trouxe aqui uma glorificação à pessoa do Senhor Jesus no final da lição de número 4. A lição está baseada em Gênesis, texto áureo 22:8, que diz: E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos.
E a verdade prática, a declaração de Abraão se cumpriu plenamente quando Cristo morreu na cruz para perdão dos nossos pecados. Leitura bíblica em classe, Gênesis 22, do 1 ao 3. Vamos entrar na lição. A primeira parte da lição nos diz assim: fé para subir o monte do sacrifício. Primeiro tópico, Abraão é provado. Aqui eu vou resumir o primeiro e o segundo tópico em apenas um slide. Preste atenção. O primeiro tópico diz: Abraão é provado. E o segundo tópico, no limite da capacidade humana. Muito edificante que você vai ouvir. Preste atenção. Ponto de destaque. Na medida das suas forças, Abraão suportou o peso da provação. O ponto de destaque mostra que a aprovação foi na medida da força de Abraão. E isso já revela para nós, cada um de nós temos uma força e vai ser na medida da nossa força que Deus irá nos provar. Nunca Deus vai trazer uma prova acima da medida da nossa força, tá? Isso já é um alívio para nós. Eu glorifico a Deus por isso. Subsídio teológico. Em toda a Bíblia, Deus jamais fez esse pedido a outra pessoa, somente a Abraão. E por quê? Essa foi a prova de Abraão. Era a prova de Abraão. Deus não pediu isso para mais ninguém, somente para Abraão. Por quê? Foi a prova dele. Mas e por quê? Porque Deus sabia das forças de Abraão. Então não se preocupe, Deus não vai pedir para você o teu filho. Deus não vai pedir, até porque não pediu para ninguém mais. Porque Deus sabe a medida da força de cada um. Essa foi a prova de Abraão. Então aqui nós já aprendemos, porque às vezes alguém lê a Bíblia, ai meu Deus, será que o Senhor vai pedir o meu filho e fica nervoso? Não, nem se preocupe com isso. Foi para Abraão e você não vê mais ninguém Deus pedindo isso. Já teve várias pessoas no mundo que passaram grandes provações, mas essa em especial nós só vimos com Abraão. Olha só, Deus sabia das forças de Abraão. Cada pessoa é provado segundo as suas forças. Não esqueça disso e nem se apavore, tá? É segundo as forças, mas todos são provados. Outra coisa importante aqui, ela é segundo a força de cada um, a aprovação é, mas devemos entender que todos são provados, de acordo com a força e capacidade de cada um, mas ninguém dos filhos de Deus escapa de ser provado por Deus. Aprenda isso, tá? A palavra tentar de Gênesis 22 e 1, está escrito aqui em Gênesis 22 e 1, vou ler para os irmãos, Gênesis 22 e 1, e aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. A palavra tentou de Gênesis 22 e 1 vem do hebraico nazar, que significa testar, pôr à prova. Essa palavra aparece cerca de 40 vezes no Antigo Testamento. No Novo Testamento, essa palavra tentação, de 1 Coríntios 10 e 13, não venha sobre vós tentação, senão de Deus. Essa palavra vem do grego parapleo e dá a ideia de estar perto, ou seja, quando a prova se aproxima. A Bíblia ensina que todos são provados. Aqui em Gênesis 22 e 1, Deus testou Abraão. Isso significa que Deus testa a todos os seus filhos. Só que Deus testa na medida da força dos seus filhos. Deus nunca vai colocar uma prova de maneira que os seus filhos não possam suportar o peso dessa prova. Sempre será na medida da força de cada um. Como Deus sabia que a força de Abraão era suficiente para uma prova mais elevada, Deus então pediu para Abraão o seu próprio filho. Então essa foi a prova de Abraão. E nós aprendemos aqui, aprenda isso, Deus prova todos. Aplicação, devemos entender, isso aqui é muito importante, preste atenção na aplicação aqui para você colocar em prática aí na congregação. Eu sempre faço isso. Isso aqui é uma metodologia de ensino.
Nós lemos o tópico e aí tem um ponto de destaque. Porque às vezes tem pessoas, irmãos, que eles não sabem fazer um resumo do tópico, uma síntese, tirar um esclarecimento do tópico, tirar um ponto de destaque. Ele não consegue fazer uma síntese. Então a gente orienta trazendo aqui o ponto de destaque do tópico. E o ponto de destaque é que, na medida das forças, Abraão suportou o peso da provação. Na medida da força. Não passa disso. Subsídio teológico, eu trouxe para os irmãos aqui, que essa palavra tentar, Deus testa. Tentar significa testar. Deus testa a fé dos seus filhos. Aparece 40 vezes no Antigo Testamento essa palavra. E aqui a aplicação, preste atenção. Devemos entender e discernir que às vezes o que parece ser uma crise pode ser uma prova da parte de Deus. Aprenda isso. Fala para os irmãos na igreja lá, domingo na escola dominical. Você tem que discernir. Parece às vezes uma crise de ordem natural, você pensa que é um problema e pode ser Deus te provando. Você tem que entender isso. Uma prova da parte de Deus. Porém, nada precisamos temer, pois Deus sempre livra, e principalmente nas provas, Ele provê o cordeiro que supre a necessidade. Não tema, se Deus estiver provando, sempre vai aparecer para trazer o livramento, o cordeiro que supre a necessidade diante daquela provação. Não se preocupe com isso, ok? Vamos para a próxima parte. Aliás, o terceiro difícil, ponto de destaque. Deus, em suas provas para conosco, Ele sempre nos avisa. Olha que importante isso aqui, irmãos. Tópico 3 fala de um pedido difícil. O ponto de destaque do tópico. Deus, em suas provas para conosco, Ele sempre nos avisa. Só lembrando aos irmãos que o que eu estou lendo aqui no meu notebook, eu preparei, elaborei pessoalmente. Então são conclusões aqui centro-bíblicas preciosas da parte do Espírito Santo. Anote isso. Ponto de destaque. Deus, em suas provas para conosco, Ele sempre nos avisa, falando conosco de uma forma ou outra. Quando é Deus, aprenda isso. Quando é Deus nos provando, Ele sempre avisa. Porque antes dele provar Abraão, Ele avisou Abraão: Abraão, sai da tua terra. Aliás, Abraão, pega o teu filho, teu único filho, Isaque, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E ali oferece ele em holocausto a mim. Deus avisou Abraão. Então Deus sempre vai falar conosco antes que a gente seja aprovado. Só que preste atenção, quando Deus fala, pode ser difícil, mas se é Deus falando, nós nos sentimos seguros, pois confiamos no trabalhar de Deus. Aí a importância de discernir se a provação vem de Deus, se a crise é uma provação de Deus. É muito importante você discernir se vem de Deus. Por quê? Porque se vem de Deus, nós confiamos no trabalhar de Deus. O próprio fato de sabermos que vem de Deus traz segurança para nós. Se é Deus me provando, Deus está no controle de tudo e eu serei aprovado. Essa prova não é para me destruir, mas para me aperfeiçoar. Por isso que é maravilhoso discernir se é Deus nos provando. Então, ponto de destaque do tópico 3. Um pedido difícil. Deus, em suas provas para conosco, sempre nos avisa, falando de uma forma ou outra. Quando Deus fala, pode ser difícil, mas se é Deus falando, nos sentimos seguros, pois confiamos no trabalhar do Senhor. Subsídio teológico. Abraão se sentiu seguro quando ouviu a voz de Deus. O pedido foi difícil e a forma de realizá-lo também. Porém, quando é Deus falando, nós confiamos e obedecemos. Aleluia! Olha só, aplicação. Deus sempre vai querer o nosso aperfeiçoamento. Deus sempre vai querer. E por isso devemos saber que as provas de Deus é um processo de crescimento e benefício para as nossas vidas. Então não se assuste. Quando Deus nos prova, visto que Ele sempre quer o nosso aperfeiçoamento e sempre vai nos provar,
De prova em prova ele vai nos aperfeiçoando. Não se assuste. Essas provas é para nosso crescimento e benefício. Fique tranquilo. Deus, a Bíblia diz que os planos de Deus para conosco são planos de paz. Não se assuste. Louvado seja Deus. A segunda parte da lição vai falar agora, provação no Monte do Sacrifício. Vamos continuar observando aqui o processo da prova de Abraão. Primeiro tópico, amor, obediência e fé no Monte do Sacrifício. Aqui a lição vem mostrando as áreas cujo qual nós somos provados. Deus prova o nosso amor, Deus prova a nossa obediência e Deus prova a nossa fé. Não esqueça disso. Ponto de destaque. As provas servem para que Deus conheça o nosso amor, conheça a nossa obediência e conheça a nossa fé. Por quê? Porque Deus é Deus, irmãos. Quem precisa somos nós. Então Deus tem que nos provar. Ele tem muitos benefícios para conosco que nós temos que merecer. Nós somos miseráveis, éramos pecadores, perdidos. Deus é o Todo-Poderoso, tem um reino de glória, oferece esse reino de graça, mas ele tem que conhecer se somos merecedores, não no sentido da salvação, mas dos seus favores concernentes à vida eterna. Deus, ele provê várias coisas para nós. Eu até vi uma vez um ensino que dizia que a salvação, ela vem de graça. Ninguém precisa pagar por isso. Mas favores da parte de Deus para esta vida, nós temos, esses favores são condicionais. Então Deus vai provar o nosso amor, Deus vai provar a nossa obediência e Deus vai provar a nossa fé, para ver se merecemos mesmo esses favores da parte de Deus concernente a esta vida. E aí o Senhor vai, Ele mesmo, elaborar provas para ver se a gente vai conseguir ser aprovado ou não. Não esqueça disso. Subsídio teológico. Deus queria ver se o amor a Ele ocupava o primeiro lugar na vida de Abraão. Tem um detalhe importante aqui, irmãos. Deus, ele deseja, Ele conhece todas as coisas, mas Ele deseja que a gente dê prova do que sentimos por Ele. E a Bíblia diz que Deus deve ser amado em primeiro lugar. Esse é um desejo que Deus tem, que a gente ame Ele acima de tudo. E Deus vai provar isso em nós, para ver se amamos Ele realmente acima de tudo. Então, Deus queria ver se o amor de Abraão realmente era um amor sincero, verdadeiro. Deus queria ver se o amor a Ele ocupava o primeiro lugar na vida de Abraão. E isso, constantemente, Deus observa em nós. Não esqueça disso. Por isso, Ele nos prova. O que está em jogo é o nosso amor a Ele. Como diz a Bíblia em Mateus 22 e 28, que o amor a Deus é o primeiro grande mandamento. Este é o primeiro grande mandamento, Mateus 22 e 38. Qual mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então Deus, não esqueça disso, Deus quer ver se realmente nós o amamos acima de tudo. Para Deus ver isso, Ele vai nos colocar à prova. Colocou Abraão e vai colocar a todos nós, pode ter certeza. Abraão esperou, olha só, Abraão esperou aproximadamente 25 anos para que se cumprisse a promessa de Isaac nascer. Depois que Isaac nasceu, Abraão já desfrutava dessa promessa também aproximadamente 25 anos. Era a idade mais ou menos, segundo os historiadores, Isaac tinha quando ele foi oferecido em sacrifício. Então, Abraão estava ali esperando a promessa aproximadamente 25 anos e depois vivendo com a promessa mais 25 anos aproximadamente. Então, em torno daquela promessa, Abraão já estava aproximadamente 50 anos. E aí Deus vai e pede aquela promessa para Abraão entregar. Então Deus provou mesmo a Abraão para ver se o amor a Deus tomava o primeiro lugar no coração de Abraão. Abraão foi provado e aprovado. Aplicação. Abraão amava Isaac, mas o amor ao Senhor deveria ser maior. Foi uma prova única na vida de Abraão.
E assim como Deus provou Abraão, vai nos provar também. Nós devemos mostrar ao Senhor que Deus, realmente, nossa vida, Deus está no trono da nossa vida. Em primeiro lugar, nós amamos ao Senhor. Deus vai provar isso. Não esqueça disso. Nós vemos aqui ainda o segundo tópico, o clímax da prova. Olha só que interessante. Ponto de destaque. A obediência sempre nos levará ao ponto principal da prova e nos levará também ao fim da prova. Deus, ele queria ver o amor de Abraão. Ele pediu Isaac e Abraão começou a organizar tudo. E aí Deus falou para ele, você vai a um lugar que eu vou te mostrar. Segundo os historiadores, aproximadamente 50 quilômetros Abraão andou, caminho de 3 dias. E aí então, Deus pediu, Abraão organizou tudo, revelando o seu amor. Agora era a hora de ver se Abraão iria obedecer, sair dali e cumprir o que Deus pediu. E olha só, a obediência sempre nos levará ao ponto principal da prova e nos levará também ao fim da prova. Olha que interessante, subsídio teológico. Agora ele precisava obedecer e fazer o trajeto que Deus mostrou. Então ele organizou tudo, demonstrando o amor a Deus, e precisava agora obedecer para cumprir o trajeto. O local escolhido para o sacrifício era cerca de 50 quilômetros da casa de Abraão. Abraão tomou, aliás, aproximadamente 3 dias demorou Abraão para chegar ao local. A viagem deu a Abraão 3 dias para que ele refletisse sobre tudo isso em sua mente e também cumprisse o que Deus pediu. Deus ficou observando ele 3 dias. O que não passou na cabeça de Abraão? Ele pegou 2 servos, pegou seu filho, deixou Sara, provavelmente não falou nada para Sara, porque mãe é mãe, né? É diferente. Deus não pediu isso para Sara, pediu para Abraão. Provavelmente não falou nada, e 3 dias pensando. Eu tenho certeza, a Bíblia diz que Abraão, ele realmente, ele creu. Tenho certeza que ele não duvidou, não pensou em desistir. E Deus observando ele e ele obedecendo a voz do Senhor durante 3 dias. Este é o lugar, olha só, o local escolhido não foi arbitrário. Era uma montanha chamada Moriá. Moriá só é mencionado em nossas Bíblias em 2 Crônicas 3:1. Este é o lugar onde Deus apareceu a Davi na eira. Mais tarde, este foi o mesmo lugar onde Salomão construiu o templo. E hoje, quando você vê as fotos lá de Israel, e você vê a mesquita azul, aquela Blue Mosque, com aquela cúpula dourada, né, o Domo da Rocha, aquela cúpula dourada ali, você vê ali a mesquita dos islâmicos, dos muçulmanos. Esse é o local onde estava o Templo de Salomão, e para quem não sabe, aonde, já ensinei isso para os alunos aqui na escola teológica, há tempos atrás, se você quiser se identificar na geografia bíblica, aonde Abraão ofereceu Isaac, era onde o templo de Salomão estava, e quando você olha hoje as fotos lá de Israel, você vê o Domo da Rocha, ali aquela cúpula dourada, ali é o mesmo local onde Abraão ofereceu Isaac, e o templo de Salomão estava ali também. Muito tempo depois, foi nesta mesma montanha que o Filho único de Deus foi sacrificado fora dos portões da cidade de Jerusalém. Nós tivemos o privilégio de conhecer ali o Monte da Caveira, o Gólgota, aonde Cristo, segundo a história, foi crucificado, naquele local ali. Realmente muito interessante. E a geografia prova, né, a Bíblia. Temos aqui ainda, na preparação para a viagem, Abraão traz tudo o que precisava para o sacrifício. Ele não se dá nenhum tipo de desculpa para atrasar a viagem. Pelo contrário, organizou tudo para cumprir definitivamente a ordem de Deus. Note que a Bíblia diz que ele preparou a lenha, preparou o fogo, preparou o cutelo, pegou os servos. Isso significa que realmente ele estava interessado em cumprir tudo que Deus tinha determinado. 2 servos de Abraão acompanharam até a montanha, mas eles foram orientados a permanecer na base da montanha. Esses servos representam a ajuda do Espírito Santo, pois o número 2, na numerologia, representa companheirismo, e o Espírito Santo é o fiel companheiro
Note aqui que ele tinha ali 2 companheiros ajudando, 2 servos. Na numerologia, o 2 é sinônimo de companheirismo. E nós sabemos que o Espírito Santo é o fiel ajudador. Abraão prova ser obediente em tudo. Durante 3 dias ele foi observado por Deus e também aprovado por Deus. Aplicação. Devemos entender que Deus nos observa durante o processo da prova e espera obediência em tudo aquilo que ele nos pede. Irmãos, Deus ele vai nos provar, nós temos que obedecer a Deus em tudo. E a obediência a Deus nos leva ao ponto máximo da prova e também ao fim da prova. Por que tem prova, às vezes, que demora na vida de certas pessoas? Porque eles desobedecem. Não. Quanto mais obediente você for, mais rápido a prova termina. Já pensou se Abraão tivesse esperado, vai para um lugar que eu vou te mostrar, e Abraão ficasse se amarrando, meio devagar, e aquela viagemzinha de 3 dias levasse, quem sabe, 1 semana, 1 mês? A prova ia durar 1 mês. Aquela aflição, o que vai acontecer, o que vai acontecer, o que vai acontecer? Não, Abraão foi rápido, obedeceu na hora e a prova durou apenas 3 dias. Então, se você quer que a prova dure pouco na tua vida, seja obediente o máximo que você puder e a prova terá, então, um período curto na tua vida. Vamos para frente. Terceiro tópico, o momento decisivo da prova. Ponto de destaque. Precisamos de genuína fé para tomarmos decisões importantíssimas no processo da aprovação. Abraão teve fé para agir. Nós precisamos de genuína fé para tomar decisões importantes. Quando chegar próximo ao fim da prova, Deus vai exigir de nós decisões importantes para escolhermos a vontade de Deus. Então tenha fé, não duvide. Tome a decisão com fé, crendo que você vai ver que a prova vai se findar e você vai ser aprovado. Subsídio teológico. Ele disse, iremos e voltaremos. Gênesis 22:5. Quando Deus falou com ele, ele chegou, organizou tudo, pegou os servos, foi, quando chegou na montanha, que Deus mostrou a montanha para ele, ele deixou os servos ali e disse para os servos, nós iremos e voltaremos. Ele tinha fé para ir lá fazer a vontade de Deus e crer que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho, a própria Bíblia fala isso, e depois os 2 voltassem junto. Então ele deu uma palavra de fé, ele profetizou. Olha como era um homem de fé mesmo. Iremos e voltaremos. Ele disse também, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Ele falou para Isaac isso. Abraão era um homem de muita fé. Isaac perguntou, cadê o cordeiro, pai? Deus proverá, meu filho. Olha a confiança que ele tinha em Deus. E também a Bíblia diz em Hebreus 11:18 que Abraão acreditava que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Deus acreditava que das cinzas, quando Abraão matasse Isaac, ponhasse fogo no holocausto, Abraão acreditava que das cinzas Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. Não entrava no coração de Abraão a ideia de Deus ter falado com ele, vou fazer uma grande nação, multidão da tua semente, essa semente deixar de existir. Lá atrás, quando Deus prometeu Isaac, Abraão teve essa verdade forte no seu coração. A grande nação que Deus vai fazer vai ser desse filho que Deus me deu. Então vejam como é importante confiar no que Deus nos fala. Qualquer tipo de prova que você vier enfrentar no futuro, se lá atrás você confiou inteiramente no que Deus te prometeu, pela primeira vez, você vai enfrentar qualquer tipo de prova, crendo na primeira promessa. Abraão acreditou na primeira vez que Deus falou, da semente, de ti, eu vou te dar um filho, você vai gerar, e dele farei uma grande multidão. Então Deus não é homem para mentir. Então Abraão estava seguro. É de Isaac que Deus vai fazer. Então se Deus está pedindo, ele vai ressuscitar. Deus vai fazer tornar, eu vou obedecer em tudo. Então é muito importante confiar no que Deus nos fala lá atrás. Não esqueça disso. Sempre confie inteiramente no que Deus te fala. Porque no futuro, quando você passar por provas, você vai ficar firme no que Deus te falou lá atrás.
Tá? Por isso tem que ter comunhão com Deus e aprender bem a discernir a voz de Deus. Aplicação. Abraão, olha aqui, ó. Abraão provou o seu amor. Abraão provou também a sua fé, a sua obediência, aliás, e Abraão também provou, deu prova da sua fé até o último momento e foi aprovado por Deus. Abraão deu prova do seu amor, Abraão deu prova da sua fé, aliás, deu prova da sua obediência e deu prova da sua fé. Por quê? Porque na primeira vez que Deus falou com ele, ele creu no que Deus falou, confiou inteiramente e isso lhe trouxe segurança no trabalhar de Deus. É importante. Mas vamos para a terceira parte da lição. Tem aqui uma glorificação à pessoa do Senhor Jesus e também aqui o cumprimento de alguns prenúncios do Antigo Testamento na pessoa de Cristo. Primeira parte, Jesus, o Cordeiro de Deus, no monte do sacrifício. Primeiro tópico, o sacrifício do Cordeiro de Deus. Ponto de destaque. Antes de eu falar aqui o ponto de destaque, só quero orientar aqui que a terceira parte vai mostrar que Deus verdadeiramente ele é o provedor das soluções nas crises. Deus é o provedor. Ele provê as soluções em épocas de crise. Vamos ver aqui algumas crises que a humanidade vinha enfrentando e Deus proveu a solução para essas crises na pessoa de Cristo. Olha só que lindo. Sacrifício do Cordeiro de Deus. Ponto de destaque. Deus proveu o Cordeiro para Abraão. Proveu seu filho para o mundo e proverá o livramento para as nossas crises. Olha que lindo isso. Deus resolveu a crise de não haver um substituto para os homens. Tudo é crise. Tudo estava em crise. E Deus foi provendo e trazendo soluções para as crises. Escreva esse ponto de destaque, muito importante. Deus proveu o Cordeiro para Abraão, Deus proveu seu filho para o mundo e Deus proverá o livramento para as nossas crises. Resumindo, Deus sempre vai prover a solução em épocas de crise. Aprenda isso. Deus resolveu a crise de não haver um substituto para os homens. É verdade. Entre a humanidade, não tinha ninguém que pudesse justificar os homens. Aquela pergunta profética de Isaías 6, a quem enviarei e quem há de ir por nós, alude de que precisava ter alguém que fizesse o sacrifício para a justificação da humanidade. Então, Cristo veio e Deus proveu o substituto para trazer a justificação para a humanidade. Olha só, subsídio teológico. Sabemos que o sacrifício de Isaac apontava para o sacrifício de Cristo. O Senhor Deus já dara prenúncios do seu grande amor pela humanidade. A palavra tira, de João 1,29, eis o Cordeiro de Deus que tira. Essa palavra tira, ela vem do grego airô e significa remover. Então, eis o Cordeiro de Deus que remove, dá a ideia de tirar para sempre. Olha só, remover, nesse caso, remover o pecado original, que colocou toda a humanidade debaixo da condenação. Então, Jesus veio remover, por isso que a Bíblia chama Jesus de segundo Adão, porque o primeiro Adão colocou a humanidade em condenação. O segundo Adão, ele justificou a carne e mostrou para o universo, principalmente para o acusador, que era possível uma carne nascer, crescer e morrer sem pecado. E ele justificou a carne. O primeiro Adão condenou. O segundo Adão justificou, reconciliou a carne, a humanidade. E aí então removeu. Quem proveu isso? O próprio Deus. Olha só, isso significa que quando existe algo que está atrapalhando os planos de Deus, o Senhor faz de tudo para remover e conceder a bênção àqueles que Ele ama. Olha que lindo isso aqui, irmãos. Isso traz regozijo para a nossa alma. Vou repetir. Nesse caso, vou repetir desde o início, para você entender com clareza. Olha só, sabemos que o sacrifício de Isaac apontava para o sacrifício de Cristo. O Senhor Deus já dava pronúncios do seu grande amor pela humanidade. A palavra tira, de João 1,29, vem do grego airô, e significa remover. Nesse caso, o pecado original. Isso significa que quando existe algo, porque o pecado original estava impedindo os planos de Deus. Tudo é um processo do projeto de Deus. O pecado original era um impedimento.
Então, olha só, quando existe algo que está atrapalhando os planos de Deus, o próprio Deus, o Senhor, faz de tudo para remover esse problema e conceder a bênção para aqueles que Ele ama. Aleluia! Isso aqui traz conforto para a nossa alma. Se tiver alguma coisa impedindo o teu crescimento, impedindo a tua comunhão com Deus, o próprio Deus vai remover para te abençoar. Se tiver alguma coisa impedindo a tua alegria, o próprio Deus vai remover. Nosso Deus é especialista em remover problema e trazer para nós a solução, principalmente em épocas de crise. Aplicação: Deus sempre fará o necessário para nos fazer felizes. Aleluia! Eu não sei como é que tem gente que abandona Deus e deixa de servir o Senhor. Nosso Deus é um Deus que só traz benefícios para a nossa vida. Aleluia, para as nossas vidas. Tópico 2. A reconciliação mediante o sacrifício do Cordeiro. Esse tópico, essa terceira parte da lição aqui vem mostrando as soluções que Deus traz. Ele é o Deus provedor, que soluciona as crises. Ponto de destaque. Deus resolveu a crise da separação. Como assim? Olha só, subsídio teológico. A palavra corpo de Efésios 2:16, vou ler para os irmãos, Efésios 2:16, anote esse versículo para você entender aí. Efésios 2:16 nos diz assim: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo. A palavra corpo de Efésios 2:16 vem do grego soma e significa uma forma figurada de uma massa única de cristãos. É uma massa mesmo, um conjunto grande, um corpo, mas não um elemento só. É uma massa de cristãos unidos em um só corpo. Uma massa única de cristãos formando um só corpo onde Cristo é o cabeça. E olha que lindo, e esse corpo, todo esse corpo em Deus, unido em Deus, sem separação. Olha que coisa linda. Então, a humanidade estava separada de Deus. Deus é provedor nas crises. Então, ele providenciou a unificação da humanidade nele mesmo, por Cristo Jesus. Isso é uma grande solução, uma grande provisão de uma crise terrível que era a separação do homem em relação a Deus. E aqui em Efésios 2:16 a palavra corpo vem do grego soma, S-O com acento, como se fosse um tio, no O, M-A, soma. E significa de uma forma, num sentido figurado ali, no sentido figurado, você vai olhar no grego, ele tem uma forma literal, mas essa expressão ela traz um sentido figurado, tá? De uma massa única de cristãos formando um só corpo, onde Cristo é o cabeça e todo esse corpo ligado a Deus. Aplicação: a crise da separação agora foi solucionada de uma só vez, de maneira que já estamos reconciliados por Cristo em Deus, reconciliados por meio de Cristo em Deus, ou com Deus. Então a crise da separação também foi solucionada. Aleluia! Tópico 3, para encerrar a lição, a justificação mediante o Cordeiro de Deus. Olha o ponto de destaque. A crise da condenação foi solucionada por Deus por meio da justificação. Esse tópico é muito interessante, olha só. Subsídio teológico. A palavra justificados, de Romanos 5:1, vem do grego didakaiô e significa absolver das consequências do pecado. Justificados em Deus. Romanos 5:1, pode conferir na tua Bíblia. Vou ler para os irmãos, Romanos 5:1. Olha só, nos diz assim: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra justificado vem do grego didakaiô, significa absolver das consequências do pecado. Olha que lindo isso aqui, ó. Deus é tão bom em ajudar nas crises que os homens, mesmo não merecendo a absolvição, foram justificados de graça. Nós, mesmo não merecendo ser absolvido, fomos justificados de graça pela fé em Cristo Jesus.
Glória a Deus. Deus é tão bom que ele trouxe a solução da justificação para escaparmos da condenação de graça, somente pela fé em Cristo Jesus. Aplicação: Deus merece ser adorado, pois ele deu provas suficientes de que é o provedor de soluções em meio às crises. Ele trouxe provisão para Abraão, provou Abraão, mas na medida da sua força, trouxe a solução. Ele mesmo deu a fé necessária para Abraão, proveu o cordeiro para Abraão. É lindo, procure no livro História dos Hebreus, quando Flávio Joséfo, ele traz ali, segundo os historiadores, de acordo com as conversas que ocorriam entre os pais e filhos diante das situações intempéries da vida do mundo antigo, Flávio Joséfo traz ali a possível conversa que Abraão teve com Isaac, para que Isaac aceitasse. Para quem não sabe, Abraão não amarrou Isaac e forçou ele a deitar no altar, não. Aproximadamente Isaac tinha 25 anos. Ele tinha condições de fugir, empurrar Abraão, que já estava velho, mais de 120 anos Abraão tinha condições de empurrar Abraão, sair correndo. Mas não, Flávio Joséfo mostra-lhe a conversa que Abraão teve, a possível conversa, de acordo com a cultura do mundo antigo, do diálogo entre pai e filho, mediante as intempéries da vida. Você vê ali uma conversa, é de chorar, irmãos, é de chorar. Abraão conversa com Isaac, ele diz assim: meu filho, eu te pedi a Deus com muita insistência, e o Senhor te concedeu. E agora o Senhor lhe pediu, meu filho. E aí ele diz assim: olha, nós sabemos o destino dos homens. Os homens morrem. E, meu filho, antes de... É preferível, ele diz assim, eu não lembro aqui, pena que eu não trouxe aqui para ler para os irmãos, eu tenho o livro. Ele diz assim: meu filho, muitos morrem na guerra, outros morrem devorados por animais. O que seria mais honroso? Morrer sendo oferecido a Deus pelo próprio Pai, em meio a cânticos e orações. E aí Flávio Joséfo diz que Isaac, digno de tamanha admiração, segundo a história, as possíveis palavras de Isaac foram essas: Pai, eu não teria sido digno de nascer se eu não lhe obedecesse. Eu não seria digno nem de viver se eu lhe desobedecesse. E Abraão, como um filho, Isaac, como um filho digno, voluntariamente, depois de Abraão ter conversado com ele, se deitou no altar do holocausto. Voluntariamente. Ele era uma figura de Cristo, que voluntariamente foi para o Monte do Calvário. Essa passagem ali, na verdade, é uma tipologia do início ao fim. Assim como Isaac pegou as lenhas e levou para o sacrifício, Cristo também colocou o madeiro no ombro, aquela lenha da cruz, aquela haste principal, Cristo levou. Então era uma figura do sacrifício de Cristo. E Isaac voluntariamente se deita. Mas procure lá o livro História dos Hebreus, de Flávio Joséfo, e veja ali a possível conversa que Abraão teve com Isaac. É de chorar a conversa que Abraão teve com ele. E Isaac então voluntariamente aceita e obedientemente se deita no altar do sacrifício. Aleluia! Conclusão da nossa lição nos diz assim: creia que Deus provê todas as nossas necessidades, em qualquer hora e lugar, desde que estejamos dispostos a reconhecer sua soberania e suprema vontade, dependência total de Deus. Aprendemos com Abraão que é perfeitamente possível viver uma vida em consonância com as exigências divinas. Aleluia! Não se preocupe, meu irmão, você serve um Deus maravilhoso. Mesmo se ele estiver te provando, ele te dará todas as condições para que você seja aprovado. E depois da aprovação, grandes bênçãos você vai desfrutar da parte do Senhor. Eu convido você, esteja domingo na escola dominical, na tua congregação, aprendendo com os irmãos a lição de número 4. Deixa o teu ok nesse vídeo aí, compartilhe esse vídeo, seja um divulgador das boas novas e Cristo vai te recompensar. Deus abençoe os irmãos, no nome de Jesus. Amém
e amém.